Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Maria Fernanda Mascaro, ela que é advogada e empreendedora. Doutora, que prazer te receber aqui em São Paulo, você que veio diretamente de Jaú para essa entrevista, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, o convite de estar falando um pouco mais dessa carreira tão árdua que nós enfrentamos da advocacia e poder trazer informações importantes. Sem dúvida, informação de qualidade, dessa que é uma área do direito que vem se transformando cada vez mais. Eu gostaria que você contasse para o nosso público, para a nossa audiência, qual é essa área e o porquê da escolha. Na verdade, eu não escolhi nada. A vida que foi me escolhendo, foi me conduzindo. Eu atuo na área de previdência social e também com um enfoque na área trabalhista, porque são dois ramos muito interligados. E fui escolhida para isso. Eu nem ao menos sabia que advogada queria ser, mas a condução que foi levando, já no segundo ano da minha faculdade, fui fazer um estágio numa entidade que atende as pessoas com deficiência, muito famosa no Brasil todo, que é a PAI, Sim. e onde eu encontrei a minha vocação e verifiquei que eu nasci para isso mesmo. Que demais. O que que você fazia na PAI exatamente, Maria Fernanda? Lá eles pediram no núcleo de prática jurídica da faculdade que eu estava estudando a estagiários de direito para poder fazer o atendimento de orientação para as famílias conforme as necessidades, as dúvidas jurídicas que muito apresentavam, de não ter conhecimento que aquelas crianças ou adolescentes tinham de direitos para reivindicar como pessoas com deficiência, porque hoje nós temos muito acesso à informação, mas eu estou falando coisa de 23 anos atrás. Quando a internet ainda estava engatinhando, pouca gente tinha internet, Sim. acesso à informação era super difícil. Super difícil. Então, as pessoas não sabiam como reivindicar e até mesmo toda a estrutura da PAI, os diretores viam que tinham muito a reivindicar por essas pessoas que são segmentadas, estão à margem da sociedade até hoje, Sim. né? O preconceito é muito ainda existente em todas as classes sociais e muitos dos alunos assistidos pela PAI são de baixa escolaridade, vulnerabilidade social extrema. Então, tínhamos esse árduo trabalho de levar informação às pessoas com pouco acesso a recursos para que pudessem exercer os seus direitos. Sim, sem dúvida. Doutora, e onde entra o empreendedorismo na sua história? Você saiu da faculdade e logo abriu o seu escritório? Você já queria trabalhar sozinha? Como foi? É, foi a forma como a vida foi me conduzindo, porque no quarto ano da faculdade também fui chamada para fazer estágio num hospital psiquiátrico da minha cidade, que também atende as pessoas com transtornos psiquiátricos que se enquadram como pessoas com deficiência. E em Uhum. razão de ter já o trabalho voltado nesta área específica da assistência e previdência para as pessoas com deficiência, eu finalizei o meu quinto ano da faculdade já atuando e já contratada por essas entidades nesse assessoramento. Então, eu já estava assim com a minha carreira praticamente direcionada Uhum. para esse tipo de trabalho com essas pessoas que me conquistaram, me conquistam todos os dias, que são a razão do meu trabalho, que a minha motivação mesmo. E aí eu passei no exame da ordem já o primeiro exame que eu prestei, montei o meu escritório Em Jaú em mesmo. Jaú mesmo. Nunca tive medo dos desafios. Tá dentro de mim essa questão do empreendedorismo, de poder fomentar um negócio, sempre. Hoje, com o amadurecimento, todas as experiências de vida, enxergamos que isso já é intrínseco nosso interno, mas
a vida vai nos conduzindo de uma forma que mostrou que esse era a minha vocação. O seu caminho. Meu caminho a seguir, e não de trabalhar para alguém, de subordinação, e sim de poder assessorar, poder levar conhecimento, poder levar proteção social, reconhecimento de direitos às pessoas que não têm direitos reconhecidos. É devolver a dignidade humana para aquelas pessoas que ficam realmente à margem da sociedade, né, doutora? Agora eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência qual é a sua atuação exatamente ali no hospital psiquiátrico. Você atende o hospital, você atende as famílias? Quando comecei no estágio da PAI, atendi as famílias, mas logo eles foram me aproveitando também no assessoramento para a entidade, que também a entidade tem muitas necessidades dessas intervenções jurídicas para poder fomentar as parcerias públicos-privadas, para conseguir recursos para fazer o papel do poder público. Sim. Porque as entidades no Brasil nada mais é do que desenvolver as ações que o poder público não dá conta. Sem dúvida. E fazem de uma forma brilhante, extraordinária, numa qualidade sensacional, com poucos recursos. Sim. Então, também voltei para esta parte de assessoramento para o terceiro setor. E logo que finalizei a faculdade, também comecei a prestar assessoramento para uma escola dos autistas da minha cidade. Que legal. As pessoas com deficiência me alaçaram para sempre. Você se tornou uma referência, afinal. Sim, bastante. Muitas entidades vinham ao meu encontro, às vezes por uma demanda específica, para analisar um convênio, um plano de trabalho. Também prestei assistência para uma entidade que atendia pessoas com deficiências físicas. A nomenclatura dela é AMAI. Assessorei um bom tempo ela também, mas daí a gente precisa ir fazendo escolhas na vida, porque não dá para pegar todas as almofadas. Não dá para abraçar tudo, né, Não. doutora? A gente gostaria de salvar o mundo, mas de repente a gente vê que a gente precisa se salvar antes para ter força, para poder continuar seguindo e prestar um bom serviço. Sim. Porque temos que ter qualidade, né? Não fazer demanda. Sem dúvida. Porque se você pega para fazer alta demanda, muitas pessoas podem sair prejudicadas por não ter tido a devida atenção às especificidades do seu caso. Claro. E aí foi dessa forma que foi trilhando, mas o meu encantamento, desde muito logo, foi pelo hospital psiquiátrico, até mesmo pela linha de condução dos trabalhos do hospital psiquiátrico, o respeito pela minha condição de pessoa que assessorava aos trabalhos, na forma de seguir as minhas orientações e não, de repente, eu estar atuando para apagar fogos por não ter seguido a minha orientação prévia, porque a gente fazia muito trabalho preventivo. Sim. Então, assim, o respeito pela minha condição, do meu conhecimento, fez com que também eu escolhesse atuar hoje exclusivamente para eles. Tenho o meu escritório também, mas de assessoramento para as entidades do terceiro setor, eu estou só com o hospital psiquiátrico. Até porque a pandemia nos trouxe uma diversidade muito grande. E eu brinco, mas é sério, até a pandemia, eu era só advogada do hospital psiquiátrico. O que já é muita coisa. No assessoramento para conseguir esses benefícios assistenciais, a nomeação de curador para representá-los e administrar os recursos deles. Mas o diretor que atuava como curador desses pacientes contraiu o vírus da COVID. Da Covid. E ficou internado. Nós trabalhamos durante 15 anos conjuntamente, de uma forma assim muito gostosa mesmo, mas por essa necessidade de saúde dele, o hospital me convidou para assumir a curatela dos pacientes também. Então, o trabalho triplicou. Sem dúvida. E hoje são quantos pacientes? Eu cuido, em média, de 50 pacientes. Uau, é uma família gigante. Família. É uma comunidade, É uma comunidade. Como é a relação de vocês no dia a dia? Essa relação profissional, de assessoria, como é que é? Olha, é magnífica. Eu
falo para todos assim com muito orgulho o quanto eu me sinto agraciada de estar desenvolvendo esse trabalho com eles, porque eles me ensinam mais do que talvez eu passe a eles. Eu me torno uma pessoa muito melhor todos os dias com eles, diante da aquela alegria de viver, de pessoas que não têm nem um terço do que nós temos, porque nós temos a liberdade, nós temos o discernimento de escolha, nós temos saúde. E falta tudo isso, mesmo que pouco, mas para alguns falta muito. E mesmo assim, eles ainda têm uma alegria de viver. Isso é o meu encantamento com as pessoas com deficiência, porque você pode escolher e conhecer uma criança com deficiência com 5 anos ou 50, eles vão conduzir a vida toda aquela ingenuidade de uma criança. Eles não têm aquela malícia que muitas vezes nós encontramos nos adultos. No mercado de trabalho, nas empresas. Todas as relações todas as interpessoais, áreas. Sim. nós encontramos relações adversas. E que às vezes nos surpreende do lado de lá o que pode esperar. E com eles eu só espero coisas boas, eu tenho esse retorno só de gratidão. Que maravilhoso. Então isso que é muito interessante, porque com todas essas dificuldades que eles enfrentam, eles ainda conseguem agradecer, serem gratos. E o que você traz dessa relação com os pacientes do hospital para a sua experiência empreendedora como advogada? É muito ensinamento e eles me tornaram uma excelente administradora. Porque este benefício de amparo social às pessoas com deficiência que eu faço para eles e administro hoje em dia para eles é de um valor de um salário mínimo apenas. E eu tenho que fazer com que esse recurso dê para todas as necessidades deles: vestuário, alimentação, saúde, lazer. Então, administrar pouco recurso para muitas necessidades me tornou uma administradora muito melhor para o meu negócio também. Sim. Porque aprendemos a selecionar aquilo que é primordial. O que é prioridade. Prioridade. Porque temos que falar não para as muitas demandas. Muitas. Temos que saber escolher os negócios que nós vamos trabalhar. Porque muitas vezes o conceito da advocacia cai num critério técnico demais, talvez? Talvez técnico, mas pelas pessoas acharem que nós temos muitos clientes, aquele valor que está sendo ofertado por um serviço técnico de exclusividade, de conhecimento específico, não tem a devida valoração. Então, essa questão me fez enxergar também de que forma apresentar o negócio para os clientes e de que forma mostrar a especialidade que nós fazemos e valorizar o serviço, para mostrar tudo aquilo que, com um trabalho específico, especial, pode oferecer de melhorias para a vida da pessoa. Ou seja, qual o resultado, né, do seu trabalho ali na vida de maneira prática do seu cliente, né? O quanto nós podemos transformar as vidas das pessoas que estão aqui fora também com esse tipo de trabalho que eu desenvolvo diretamente com eles lá dentro. Sim. Essa mudança de vida que nós podemos transformar com a entrega de benefícios previdenciários ou benefícios assistenciais e a poder melhorar a qualidade de vida, porque esse benefício de amparo social é para as pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, de repente você encontra famílias vivendo só com Bolsa Família de R$600 e você entregar um salário mínimo, sendo que ela nem sabia que tinha esse direito,
Não sabe nem o que fazer com esse valor, né? É. Então, me ensinou a administrar isso na forma do meu trabalho do escritório e também mostrar aos meus clientes como administrar isso e mostrar a importância, muitas vezes, também do recolhimento, de você entrar no sistema da Previdência Social e buscar futuramente um benefício que vai te dar a segurança jurídica, uma segurança social, uma qualidade de vida. Sim. Doutora, além disso tudo, você teve uma experiência na Procuradoria-Geral do Estado. Gostaria que você contasse esse capítulo da sua vida. O que você traz? Né, Eu não parei muito, não, viu? Mesmo fazendo estágio na PAI, no Hospital Teresa Perlatti, eu ainda me candidatei a fazer o estágio na Procuradoria-Geral do Estado. Uhum. Como a minha cidade é pequena, na época, a procuradoria não fazia somente os trabalhos jurídicos da Fazenda Pública, que a procuradoria representa a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, mas também atuava em conjunto, que hoje está desmembrado com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, a Procuradoria atendia as pessoas em vulnerabilidade que não tinham condições de pagar por advogados e também fazia as ações da Fazenda Pública. Então, também fiz estágio durante a faculdade, mais esse estabelecimento, e aí eu tive acesso a rotinas dos processos judiciais, o entendimento de como funciona o Poder Judiciário, todas as fases, e foi muito importante porque me fez ficar mais preparada para o mercado de trabalho quando eu decidi, vou abrir meu próprio negócio. Sem dúvida, olha que legal. Já tinha muita base, então, para abrir seu escritório ali. Eu tive bastantes experiências, tanto no atendimento às pessoas, para entender o que elas buscam na advocacia, como também do funcionamento da máquina do Poder Judiciário, como atuar num processo e em cada fase, o que o advogado precisa ter conhecimento, porque só a teoria não basta para você conseguir conduzir a advocacia. Porque essas nuances do trabalho na prática, de você despachar com o juiz, de você enfrentar o trabalho em cartório, com os escriturários, então são Os meandros ali da advocacia. os bastidores Bastidores do do processo, sem dúvida. Então, você sabia a dor do cliente, você já sabia os meandros e hoje é uma grande gestora, né? Pelo jeito. Isso é muito legal. É importante porque pôde me dar uma experiência interessante para que na hora que eu fosse ofertar algum serviço para o cliente, não oferecer uma falsa expectativa de um direito atingido em pouco tempo. Porque o Poder Judiciário é moroso. É moroso. E você trabalha numa parte social muito sensível. Na sua opinião, o que um advogado precisa para ser bem-sucedido na sua área? Quais são as características? Olha, ser social, desenvolver essa aptidão de conhecer as realidades do cliente, realmente numa entrevista que não é só apenas perguntando quanto tempo contribuiu, quando começou a trabalhar, mas conhecer todo o núcleo familiar, as dificuldades do enfrentamento do mercado de trabalho muitas vezes, porque às vezes tem lá numa família uma pessoa com deficiência, que às vezes, se ela não tiver confiança no seu trabalho, ela não vai te contar que tem um filho com deficiência, justamente pelo preconceito da nossa sociedade. Essas pessoas ainda são escondidas. Olha só. Então, precisa ter esse viés muito mais social, de entender as realidades sociais, um questionamento muito maior do que só valores, tempo. E quando atingir o tempo desse benefício? Porque hoje você não tem o tempo necessário para aposentadoria, pode ir embora do seu escritório. Não, vamos ajudá-lo a transformar a vida, não só da pessoa que te procurou, mas de todo o núcleo familiar, desses familiares. Muitas vezes, você entendendo a realidade onde ele está inserido, você consegue descobrir clientes em potencial que a sociedade rejeita. Sim, você aumenta a renda da família inteira, você dá oportunidades ali, né, doutora?
Nós, muitas vezes, quando estamos encerrando um processo no escritório, vem um filme na nossa cabeça de tudo ali que passou, e de repente a gente vê aquele cadastro interligado com mais dois, três, por essa atuação na Previdência Social, porque a Uhum. Previdência é social, ela trata da solidariedade dos participantes. Então, quem busca atuar no previdenciário não é só fazer conta de quanto tempo tem de recolhimento, quanto recolheu e quanto vai atingir o tempo. É conhecer todos esses aspectos, os bastidores daquele cliente que te procura e buscar fazer esse enquadramento legal do benefício devido para cada um deles. Então, se você não tiver essa percepção, essa sensibilidade na hora de uma entrevista, de uma triagem com o cliente, você perde negócios. Tem que ser detalhista ali, né, Tem que ser doutora? Entender as detalhista. histórias. Tem que ser, tem que entender todo o contexto. Eu falo muito disso hoje em dia nas minhas aulas de pós-graduação que estou dando em Direito Previdenciário na universidade lá da minha cidade, para os meus alunos, colegas de trabalho. Uhum. E de repente eu vejo o olhar deles brilhando, falando: Nossa, eu tenho uma carteira de clientes perdidas lá dentro da minha pasta. Tá vendo? Esquecidos, né? Esquecidos. E não podemos esquecer, porque muitas vezes, como a pessoa não tem acesso à informação, se você não levar esse conhecimento para o seu cliente de que há esses Há enquadramentos, possibilidade há dele possibilidades. encontrar uma solução para a vida dele. Muito hoje na nossa carreira da Previdência Social está na moda falar em planejamento previdenciário. Uhum. Mas o planejamento previdenciário concreto e que é efetivo para todos os advogados que queiram atuar é fazer esse estudo de toda essa contextualização e não simplesmente só do cliente que está lá na sua frente analisando uma carteira de trabalho. Uhum. Tem uma grande diferença, é bem sutil, né? Sim. Doutora, qual foi o momento mais desafiador da sua carreira até aqui? Olha, cada dia é um novo desafio e é difícil pontuar um deles, mas a pandemia foi algo muito difícil de enfrentar, até mesmo porque a OAB, a subseção da minha cidade, me deu o desafio de presidir a Comissão da Justiça Federal. Como você assessorar a relação entre os advogados com o Poder Judiciário da Justiça Federal, especificamente, onde tramitam essas ações previdenciárias contra o INSS, com tudo fechado. Onde as pessoas não poderiam ter acesso aos seus direitos. Como que você fala assim para o advogado? Trabalha em casa, mas o Poder Judiciário vai estar fechado. E essa reabertura gradativa do que foi tendo, foi gradativa a reabertura, mas depois veio com uma velocidade muito rápida o mundo digital no direito. Todo mundo foi para online e as coisas começaram a acontecer. Mas foi tudo assim a toque de caixa, sem muita estruturação. Foram nos testando para ver o que funcionava, o que dava certo, o que não dava. E aí veio os desafios, porque muitas coisas, como ainda não estavam pré-testadas previamente para ver se funcionava, começava a dar, não dá certo. Aí até você conseguir orientar toda a advocacia desses novos instrumentos, prepará-los para utilizar essas novas ferramentas, adaptar seus escritórios com esses novos equipamentos necessários para você poder atuar. Nós vimos muitos advogados desistindo da carreira. Não é para mim, eu não consigo, porque foi muito rápido. E me recordo quando nós conseguimos levar uma palestra lá na OAB, onde levamos até mesmo o juiz federal para ensinar os advogados como utilizar o processo judicial eletrônico. Foi um desafio muito grande, porque não podíamos nos encontrar. Aí,
pudemos nos ver. E aí precisávamos capacitar todo mundo num tempo recorde para que todo mundo tivesse preparado e não desistir da carreira. Houve uma resistência por parte de alguns. Sim, porque gostava do processo físico e fazer carga no balcão da Justiça Federal para pegar o processo, ver os despachos, mas todos esses despachos estavam acontecendo no mundo digital, mas precisavam de equipamentos e ferramentas diferentes do que estavam habituados. Sim. É do ser humano ter o comodismo com aquilo que já domina. Era Então, uma resistência de mentalidade nesse caso. É, muito grande. Nós vimos muitos parando, então, assim, eu me sentia responsável por não deixar mais colegas desistir da carreira por causa de uma nova realidade. Hoje o INSS também é praticamente todo digital. Praticamente você só acessa uma agência do INSS para comparecimento numa perícia ou para alguns atendimentos específicos, mas tudo com horário agendado. Quando eu comecei neste ramo, nós íamos na fila do INSS em frente de uma agência antes dela abrir, porque a fila era virando o quarteirão. Era físico mesmo. Físico. Era um trabalho Totalmente físico. mesmo. Quantas vezes eu não pagava por pessoas para chegar na fila antes do horário por mim? Porque eu tinha outros compromissos e você conseguir conciliar tudo com vida pessoal, estudo, carreira e ainda mais filas. Meu Deus, Hoje, quando eu conto para os meus estagiários que não precisavam aquele agendamento, podia ir na porta do INSS, como assim? Eles não entendem. Não entendem. Então, nós temos que levar o conhecimento desse histórico, de toda essa abordagem, que foi essa evolução para o mundo digital, que hoje não tem como voltar atrás. Doutora, você tocou num ponto de equilibrar a vida, encontrar uma harmonia entre vida pessoal e o trabalho e a sua empresa, que é seu escritório. Como é que você dá conta de tudo? Você que tem uma filha de 6 anos, a Maria, que está aqui no estúdio. Gente, depois a gente coloca a imagem dela aqui. Então, como é que você faz para girar os pratinhos e para levar a sua vida de uma maneira equilibrada? Minha equipe me pergunta todos os dias isso. Com 50 pacientes ali para cuidar, que acaba sendo uma grande família. É uma grande família, tanto é que a última vez que eu fui ao cinema com a minha filha, eu fui com eles juntos. Sério? Todos? Não, nós escolhemos alguns, tá? Mas assim, são meus filhos também, né? Qual a idade deles? Todas as idades? Todas as idades, dos 18 aos 80 anos eu tenho lá dentro. De todas as idades, de todas as necessidades, dependências. Então, só aqueles que têm um pouquinho mais de autonomia que conseguem essa parte do convívio social, sair para ir a um cinema, mas se comportaram tão bonitinhos. E eu que dizia que eu não queria ser mãe, sem saber que eu já era mãe de tantos deles, né? Mas a maternidade fez eu observar e entender que eu atuava como uma mãe. E é um desafio todos os dias, porque são muitos compromissos, tanto da vida pessoal como do profissional. Esse profissional muitas vezes misturado com o pessoal. Ainda bem que eu tenho uma família bem compreensiva, que aceita todos esses desafios, muitas vezes fora do horário do atendimento, do trabalho comum. Como no meu carnaval, eu precisei agendar, mesmo que à distância, uma cirurgia para um dos pacientes meus que teve problema na vesícula. Nossa! Então veja que o trabalho não para e eu conto com essa compreensão e a gente vai acumulando tarefas porque a mulher é fera nisso, em fazer 2, 3 tarefas ao mesmo tempo. Muito Mas bom. é um desafio muito grande e de repente a gente fala assim, poxa, como que já passou 24 horas? Como eu consegui fazer tanta coisa, né, doutora? Mas a gente usa muitas das ferramentas hoje desse novo mundo digital que nós temos que buscar tudo isso, porque acelera os procedimentos, dá um suporte melhor para que a gente possa otimizar o nosso tempo da carreira com aquilo que a advocacia sabe fazer com maestria. Sim, sem dúvida. Mas
o trabalho administrativo operacional também não deixa de ser tão ou quanto mais importante do que uma petição, do que um requerimento, do que um recurso. Mas isso, como demanda muito tempo, nós temos que usar todas essas ferramentas que estão à disposição, temos que ir acompanhando e nos capacitando dia a dia para dar conta de todas essas adversidades, todas essas ocorrências e ter a vida pessoal também. E ter tempo. Como você enxerga a utilização da inteligência artificial na sua área, doutora? É muito interessante e importante porque ela nos dá um leque de opções muito grande para levar esse conhecimento às pessoas que nos procuram, de um conhecimento preliminar dessas informações num primeiro contato que elas fazem com o escritório, buscando esse atendimento. As pessoas, quando procuram todos os nossos serviços, elas não sabem quem tem direito, elas simplesmente expõem a situação de vida delas e buscam esse enquadramento. E toda essa inteligência nos ajuda a fazer o devido enquadramento e acelerar os processos, tanto de agendamentos, tanto de buscar essas plataformas, porque o meu INSS, hoje, como é todo digital, é na plataforma do Gov. Como você orientar todas essas pessoas de acessar essa plataforma, estar presente no mundo digital, se nós não tivermos essas ferramentas muito bem instruídas na nossa vida? Então, a inteligência artificial nos ajuda muito porque nós temos acesso a toda essa vida, esse histórico laboral do cliente, através dessa plataforma de uma forma muito mais rápida. Ajuda muito. Ajuda muito. Acelera o processo. Eu me recordo quando eu comecei há 23 anos atrás para fazer uma contagem de tempo de serviço, você ticando a carteira registro por registro. Era um trabalho manual. Artesanal. Que levava horas. Hoje, com todas essas ferramentas do mundo digital, dessa inteligência, nós puxamos o cadastro do INSS, tem a carteira de trabalho digital, fazemos essa conciliação desses dados, migrando para um sistema. E pasme, em 30 minutos eu consigo entregar um relatório para o meu cliente. Olha que maravilha. Então, adianta eu não querer entender que esta inteligência artificial veio para ficar e pode me ajudar e falar assim, não, eu confio no papel? Não dá mais, né? Não dá mais. Não dá mais. Então, quem não está disposto a entender e a ver isso como uma ferramenta útil de trabalho, fica para trás. Sim, doutora, com responsabilidade, com bastante ética. E aí, pegando esse gancho, gostaria de te perguntar, quais são os valores que balizam o seu caminho como advogada, do que você não abre mão? Da verdade, da ética, porque eu vejo muito cliente falando, mas não tem como não contar que eu ganho isso. Quando você trabalha com a verdade, com princípios, você consegue trabalhar com muito mais tranquilidade e esses valores sociais eu não abro mão. Aquele que vem pedindo para que eu renuncie o direito de terceiro para se beneficiar, eu prefiro deixar para o próximo. São valores que são enraizados da minha criação, daquilo que eu aprendi, e eu faço questão que estejam só ao meu lado e procurando pelos meus serviços quem tem esses princípios basilares enraizados tanto como eu tenho dentro de mim, para a gente buscar pela luta da justiça social, porque tem o devido enquadramento ao direito e não criar um direito maquiado. Isso eu faço questão. Muito bom. Tem alguma história em específico que tenha marcado sua história como advogada? Claro, você deve ter centenas, mas alguma que assim venha de bate-pronto na sua memória? É uma que eu ainda não sei lidar com essa perda, porque é um defeito meu querer o perfeccionismo e poder entregar tudo a todos eles, mas as adversidades da situação fez com que eu perdesse essa minha cliente, que ao final virou minha paciente lá no hospital psiquiátrico, que eu conheci ela no meu primeiro ano de direito, lá na PAI.
Desculpa a emoção, mas não tem como. Eu, como uma simples estagiária, ela me confiou todos os direitos da família dela, confiou em mim. Ela adotou uma criança quando ainda ela trabalhava como professora e não foi uma adoção que prosperou, deu certo. E ela foi confiando eu cuidar dessas relações familiares, desse contexto social e familiar dela, porque eu tenho essa percepção de conversar e tentar entender toda a história ao seu redor e não só o que a pessoa está falando, Só o problema só o ali. problema dela. Uhum. Porque ela tinha um filho que estudava lá na PAI e essa filha adotiva não quis continuar morando com ela, mas também não deu conta de cuidar dos filhos durante a sua trajetória aí pela vida. E essa senhora pegou a guarda dessas crianças, desses netos adotivos, tudo com o assessoramento do meu trabalho. Mas essa senhora envelheceu. E nesse envelhecimento, ela ficou acamada e houve um pouco do abuso do direito. Não quero julgar quem fez isso com ela, mas quando ela me pediu para eu transferir a curatela do filho dela para a neta, eu não me senti à vontade com base nos meus princípios, eu falei assim, não, vamos fazer um estudo social inicialmente para verificar se ela está apta a exercer esse cargo. A sensibilidade do caso que vem à sua frente é muito importante para você realmente só fazer aquele serviço que realmente você vai poder trazer algo de especial para a vida da outra pessoa. Porque senão você faz o serviço, eu poderia fazer uma simples homologação de acordo, trocando a guarda, a curatela é como se fosse a guarda de menor, mas é a guarda de maiores. E aí no estudo social verificou os abusos que estavam acontecendo na casa e ela foi abrigada, um abrigo de idosos, mas quando eu fui visitá-la, ela falou, não, eu só queria ficar perto do meu filho, que foi levado ao meu hospital psiquiátrico. E aí eu a levei ficar lá com ele, mas infelizmente ela já estava com uma infecção generalizada no sangue, tentei dar todo o suporte que eu podia e o que eu não podia por ela, mas eu não consegui. Isso ainda me dói bastante. E acabou que foi diagnosticado o neto dela também com transtornos psiquiátricos e está lá comigo. O nosso mais jovem do hospital com 19 anos. Mas ainda nós estamos tentando resgatar essa vida. Ele está fazendo o cursinho popular que o próprio hospital mantém em parceria com a prefeitura, numa inclusão social, estudando com adolescentes ditos normais, porque eu digo que ninguém de nós é normal. Se você entender o conceito da pessoa com deficiência, todos nós temos nossas barreiras, tanto sociais como ambientais ou de saúde. E hoje ele está fazendo o cursinho junto com outros adolescentes normais. Foi com ele que nós fomos também ao shopping, para o cinema. Então, assim, o meu trabalho é muito mais social do que jurídico, de envolvimento. Eu me envolvo muito com as histórias. Eu trago tudo para mim, como se fossem meus. Isso é lindo. Familiares, meus próximos. Eu me dou por eles. E às vezes, quando a gente não consegue o resultado esperado, eu fico muito chateada. Mas eu aos poucos vou entendendo que tudo não está nas minhas mãos. A gente fica com a consciência tranquila por ter feito um bom trabalho, tentado fazer a recuperação e a entrega no máximo possível. E quando não possível, da forma como nós queremos, buscar alternativas para continuar assessorando quem ainda necessita do nosso apoio. Isso é inclusão. Essa é a inclusão. É tratá-los com a dignidade e o respeito que eles merecem. Sim. Aproveitando esse gancho mais uma vez, doutora, o que mais você aprende com as pessoas com deficiência? Qual é o ponto alto dessa relação para você? Da gente buscar sempre esse lado
bonito que a vida nos mostra todos os dias, de não reclamarmos das barreiras que estão à nossa frente. Não podemos achar que as barreiras são capazes de nos tornar pessoas com deficiência, porque senão nós vamos parar. E nós não podemos parar diante das barreiras enfrentadas. Os obstáculos são para a gente tentar ultrapassar, vencer ou tentar conviver com eles. E eles me ensinam todos os dias que eles conseguem fazer isso e ainda sorrindo, porque eles têm todas as barreiras, mas eles ainda conseguem ultrapassá-las, muitas delas, e aquelas que eles não conseguem, eles aceitam. Isso é muito legal. E aí você consegue empreender de uma maneira mais leve, imagino, né, doutora? Todas as intempéries da vida vêm de uma maneira fácil para você, talvez. Nada é fácil, né? Porque eu falo assim que todos os problemas que nós temos é aquilo que Deus considera que os nossos ombros largos consigam aguentar. Mas as experiências ao lado nos mostram que nós temos muito mais força para enfrentar e superar, e não só reclamar. Nós não podemos reclamar porque algo não está dando certo. Eu falo todos os dias com a minha equipe. Muitas vezes eu ouço uma bateção lá de impressora. E aí tem uma reclamação que a impressora não está funcionando. Mas só a reclamação de que não está funcionando. Mas o que ela pensou para fazer aquela impressora voltar a funcionar? Então eles me ensinaram isso, a não reclamar das barreiras e sim tentar vencê-las. Atitude perante a vida. Buscar estratégias para lidar com as adversidades do dia a dia, porque o que nós temos o dia todo são adversidades. E nós, se pararmos diante da primeira, nós não estaríamos aqui hoje. É verdade. O que é empreender nessa área social para você? Empreender nessa área social é resgatar a cidadania, é entregar o bem da vida, que é o benefício previdenciário, que muitas vezes é o que vai prover o sustento de todos eles, e ter um ganho suficiente também para ter o meu prover as minhas necessidades de uma forma digna, com qualidade. Que eu possa continuar investindo na minha carreira para entregar amanhã, depois de amanhã, muito mais do que eu estou entregando hoje. Para que amanhã um indeferimento não seja mais um indeferimento do benefício, porque o meu conhecimento técnico obtido através do investimento na minha carreira foi capaz de encontrar a solução para aquele caso que até ontem era indefensável. Poder criar teses para transformar as vidas dessas pessoas, para ter conhecimento suficiente para buscar o enquadramento do benefício que cada um tem direito a receber. E não simplesmente pelo conhecimento mais superficial, falar para o cliente se você não tem direito a um benefício previdenciário. Hoje, com todo esse meu conhecimento obtido, eu não falo não para o meu cliente. Eu falo assim, talvez isso a gente vai conquistar amanhã. Excelente. Então, essa possibilidade é através desse meu trabalho e dessa minha experiência de todos esses anos, porque eu já falei muitos nãos para clientes, mas de uma forma que eu não fiquei satisfeita. Você não tem direito a um benefício, mas isso é hoje. Vamos estudar. Vamos buscar alternativas. Vamos buscar de que forma driblar essas barreiras do não entregue pelo INSS para que amanhã seja um sim. E você tenha renda para poder ter uma velhice com dignidade, poder garantir o sustento da sua família. Doutora, esses 23 anos de experiência te trouxeram uma serenidade muito grande na fala, no olhar. Imagino que você seja muito paciente. O que você diria para a doutora Maria Fernanda do passado? Eu estou errada, estou interpretando aqui pelo seu comportamento nesta entrevista. Mas hoje,
essa questão de às vezes não ter a experiência e a maturidade de hoje já me fez ser muito mais aflita, muito mais agoniada, Ansiosa. ansiosa, impaciente. Então, assim, foram os anos de muitas batalhas, de investimento numa carreira, que fez eu ter um pouco mais de serenidade e poder hoje conversar com um pouco mais de tranquilidade. Mas, assim, aqui veio já, fez um feedback de tudo que eu passei. Eu falei, Passou um filme. não fui tão paciente assim, O que vocês não. estão vendo aqui foi conquistado, então, a duras penas, né, Muitas. doutora? Muito, assim, abrir mão de muitas coisas e conquistar outras. Para você, de repente, entender o valor de cada uma delas, até mesmo das perdas. Do que você abriu mão para estar aqui, doutora? Eu abri mão de muito convívio social com amigos, com familiares, para que eu pudesse poder me engajar no meu trabalho, porque esse trabalho que eu desenvolvo, às vezes, é muito incompreendido. Ceder aos meus horários de descanso, de lazer, muitas vezes não tem a devida compreensão. Então, eu precisei abrir mão de tudo isso. Mas eu tive uma experiência de vida que me ensinou também que a vida não é só trabalho. Há 11 anos atrás, eu sofri um acidente de carro bem grave, que hoje eu entendi que eu não fui naquele acidente porque eu tinha ainda uma missão a cumprir aqui. Porque eu tive um traumatismo craniano, fiquei na cadeira de rodas, fiquei muito machucada mesmo. Mas eu consegui compreender e um cliente falou algo que hoje eu repito para todo mundo que convive comigo, Por favor. que é um ensinamento, que nós temos que viver a nossa vida como se fosse um rodízio de pizza. Você conseguiria comer uma pizza inteira de um sabor só? Não. Mas no rodízio, às vezes, a hora que você fecha a conta, ela fala assim, eu comi uma pizza, não comi. Porque se nós fizermos a nossa vida como um rodízio de pizza, cada pedaço ser para o lazer, para o estudo, para o trabalho, para a família, conseguir dividir tudo isso, nós vamos ter muito mais absorção de tudo, os ingredientes e nutrientes que nós precisamos para continuar. Sim. Porque senão a gente come só 1 ou 2 pedaços. E deixa aí todo o resto passar. Deixa todo o resto passar. E eu estava deixando a minha saúde passar. Eu não cuidava da minha saúde. Isso há quanto tempo, doutor? 11 anos Há atrás. 11 anos. Meu Deus, marcou e aí você mudou totalmente. Mudei. Eu era uma pessoa muito centralizadora. Ninguém no meu escritório sabia o que estava acontecendo no processo sem eu estar lá. E eu aprendi a delegar. Não delegava para ninguém. Não. Elas iam no hospital atrás de mim com o processo na mão. O que eu faço aqui? Hoje eu delego, hoje tem um sistema que todos têm todas as informações compartilhadas. Eu confio na minha equipe e eu dou autonomia para que cada um desenvolva o seu potencial. Jogo desafios a eles, eu não entrego nada pronto. Vamos, mostre o que você é capaz. Você estimula a sua equipe. Estimulo a equipe. Porque eu precisei estimular um momento e eu vi resultados maravilhosos. Defesas ou petições iniciais que eu falo assim, eu não escreveria melhor que isso. Porque eu não deixei antes essa pessoa desenvolver esse potencial. Olha só. Então fez eu enxergar que todo mundo tem seu potencial, mas falta o quê? Nós darmos a oportunidade para cada um mostrar o seu melhor. Essa é uma grande característica de quem empreende, saber delegar. Esse é um grandíssimo tema. De que todos cresçam juntos. Porque ninguém cresce sozinho. Não tem como você obter sucesso e êxito sozinha. Ninguém faz nada sozinho. Não. E com uma rede de apoio que eu aprendi com as pessoas com deficiência, por que eles conseguem muitas vezes superar as limitações que a deficiência impõe? Porque tem essa rede de apoio com escola especial, equipe multidisciplinar, médicos especializados. Então, por que a pessoa com deficiência consegue desenvolver habilidades que antes você desconhecia? E por que você não pode fazer isso com as pessoas ao seu redor?
Então, quando você deixa as pessoas ao seu redor desenvolver as suas potencialidades, todos crescemos juntos. Isso é muito lindo. Doutora, uma mensagem final para o nosso podcast, que infelizmente eu vou precisar encerrar. Você é uma pessoa admirável, você deve ter milhares de histórias para dividir aqui com a gente, mas eu quero que você fale hoje a mensagem que você quer deixar lá para o futuro, para Maria Fernanda do futuro. Não vamos parar por causa de uma barreira que vem ao nosso encontro. Nós temos que entender que aquela barreira precisou aparecer na nossa vida para que nós possamos superar as nossas limitações ou aprender a lidar com as adversidades e evoluir. Porque esta vida é da semeadura. Tudo aquilo que nós formos plantar, nós vamos colher. Sem dúvida. Doutora, suas redes sociais, por favor, para quem está ouvindo, assistindo nosso podcast, te acompanhar também por lá. Eu tenho o meu Instagram, Maria Fernanda Mascaro Advocacia, o meu YouTube também, Facebook, tudo com o meu nome, para que todos aqueles que quiserem saber mais um pouco do nosso trabalho, de tudo aquilo que a gente leva informação a todos, está à disposição. E você também participa de programas de TV, podcasts, que eu estou sabendo. Sim. Se quiser deixar o nome, por favor. Eu trabalho já com uma equipe de Jaú, do canal Central da Notícia, com o programa Convívio da Solange Magon. Há 5 anos, nós começamos antes da pandemia e nós levamos informações semanais para a população local, todos aqueles que acessam o canal, sobre novidades das leis trabalhistas, previdenciárias, novos julgamentos, novas alterações, novos entendimentos, para que todos estejam informados, porque a informação é a base para você saber reivindicar aquilo que é seu. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui no nosso programa. Foi um prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para maiores informações a respeito do direito social. Volte logo. Maria Fernanda Mascaro é o nome dela. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até a próxima. Tchau!